vida de Logan começou em Cold Lake, no Canadá, em algum momento entre 1882 e 1885. O mutante, que viria a ser conhecido simplesmente como Logan, na verdade nasceu com o nome de James Howlett. Ele era filho bastardo de Elizabeth Howlett com Thomas Logan. Porém, na verdade ele era casado com John Howlett, que era um dos caras mais ricos da cidade e o proprietário da casa onde o Thomas Logan trabalhava como zelador. Quando menino, James era bastante frágil e sempre sofria de ataques alérgicos. Ele tinha sido amplamente negligenciado por sua mãe, que ficou bastante tempo internada devido à morte de seu primeiro filho, John Howlett Jr. James passou a maior parte de seus primeiros anos com dois grandes amigos que viviam na propriedade com ele, Rose O'Hara, uma irlandesa que foi trazida para a cidade muito jovem, e um menino apelidado simplesmente de Cão, filho de Thomas Logan, o que o tornava meio-irmão de James, seu pai que tinha lhe dado esse apelido, e o tratava como se fosse um cachorro, batendo nele com frequência. As três crianças eram de verdade grandes amigos, mas quando eles chegaram à adolescência, o abuso que Cão sofreu de seu pai acabou distorcendo um pouco sua mente, o que o levou a tentar forçar uma relação com Rose, a quem ele era apaixonado desde criança. Porém, James encontrou os dois e contou tudo a seu pai. Para se vingar, o cão Logan matou o cachorrinho de James, resultando tanto na sua expulsão quanto na de seu pai da propriedade. Nessa mesma noite, Thomas Logan, que estava embriagado e armado com uma espingarda, invadiu a propriedade com seu filho e tentou levar sua ex-amante Elizabeth com eles. Só que nisso, o John tentou parar eles, mas o Thomas atirou em sua cabeça a sangue frio. James tinha acabado de entrar na sala quando isso ocorreu, e sua mutação finalmente se manifestou. Garras de ossos se estenderam das costas das suas mãos, e ele atacou os intrusos com uma ferocidade incomum, matando Thomas e deixando 3 cicatrizes no rosto de Cão. Sendo uma mulher emocionalmente perturbada desde a morte de seu primeiro filho, Elizabeth, completamente desequilibrada, tirou sua própria vida com um tiro da arma de Thomas. James, com a ajuda de Rose, decidiu fugir da mansão após Cão dizer à polícia que foi Rose quem matou John e Elizabeth. Então a dupla decidiu pedir ajuda ao avô de James, que deu um pouco de dinheiro a eles e o mandou fugir. A dupla então se encontrou nos territórios de Yukon, lá no Canadá, e se refugiaram em uma pedreira disfarçados de primos. James também assumiu o nome de Logan, a fim de esconder sua verdadeira identidade. Logan se tornaria um dos homens mais respeitados pelos trabalhadores da mina, por seu árduo trabalho, e acabou ganhando o apelido de Wolverine. Durante esse período, Logan desenvolveu fortes sentimentos por Rose, mas não podia agir sobre eles por causa de seu disfarce de primos. E Smith, que foi o mentor de Logan todos esses anos, começou a se envolver com Rose também, e os dois acabaram se apaixonando, e logo após ficaram noivos. O Logan até que aceitou tudo tranquilo, pois na verdade ele só queria que a Rose fosse feliz. Quando Logan aceitou a decisão de Rose e garantiu que ela e Smith pudessem deixar a mina e tentar viver uma vida pacífica longe dali, alguém do passado de Logan voltou em busca de vingança, seu meio-irmão, o cão Logan. Ele atacou o Wolverine e começou a espancá-lo na frente de Rose, mas no meio da luta, o Wolverine finalmente se lembrou do seu passado e o que aconteceu na noite em que seu pai foi morto. Logo em seguida, ele partiu para cima do cão e o acabou derrotando facilmente. E prestes a dar o golpe final, a Rose, numa tentativa de evitar uma tragédia maior, acaba entrando na briga para tentar separar. Só que nisso, ela que morre no lugar do cão. Chocado com o ocorrido, a mente de Logan se desligou do mundo e ele decidiu abandonar a civilização e viver com os lobos. Depois de um bom tempo vivendo na selva ao lado dos lobos, ele conhece Victor Creed, o cara que seria seu eterno rival, e que mais tarde seria conhecido como vilão Dentes de Sabre. E após ser atacado por Victor, Logan é capturado pelo vilão e levado ao Instituto Ravencroft, para ser torturado e estudado pelo Dr. Nathaniel Essex, também conhecido como Senhor Sinistro. Mas graças à ajuda de um dos médicos, Logan conseguiu escapar do instituto. E tentando fugir de todos esses problemas, Logan viajou para outra comunidade, onde conheceu uma jovem índia chamada Raposa Prateada, por quem logo se apaixonou. Os dois compartilharam uma cabana juntos e viveram felizes por um bom tempo. Porém, no aniversário de Logan, Dentes de Sabre aparece para bagunçar sua vida novamente e ataca brutalmente a Raposa Prateada, abusando dela e a deixando para morrer. Totalmente enlouquecido, Logan vai ao encontro de Dentes de Sabre e os dois travam uma incrível luta, com Wolverine quase matando seu rival.
demonstrando que toda sua selvageria era uma força quase imparável. E nos anos que se seguiram à morte da Raposa Prateada, Logan viajou por todo o mundo, tornando-se um soldado, um mercenário, assassino, bandido, espião e até samurai. Ele lutou em várias guerras durante esse tempo. Devido ao seu poder de cura, ele envelhecia a uma velocidade muito diferente da de um ser humano normal. A essa altura, ele já tinha cerca de quase 100 anos. Agora, no ano de 1961, Logan, conhecido por muitos apenas como Wolverine, foi recrutado pelo Projeto Arma X, ao lado de vários outros mutantes, incluindo seu arqui-inimigo Dentes de Sabre. Durante esse tempo, Logan recebeu um implante de memória por meio da manipulação telepática e de algumas outras tecnologias. E após uma série de experimentos, o grupo conseguiu vincular todo o esqueleto de Logan, incluindo suas garras, a um metal indestrutível conhecido como adamantium, fazendo agora suas garras, que eram de osso, se tornar inquebrável e podendo cortar literalmente qualquer coisa. Logan foi aparentemente forçado pela Arma X, por meio de lavagem cerebral, a massacrar todos os habitantes de uma pequena cidade como uma forma de teste. Porém, Logan provou ser muito difícil para o programa Arma X controlar, sendo muito instável e selvagem, e depois de algum tempo, ele se libertou da programação e escapou, posteriormente voltando à base e matando praticamente todos os envolvidos no projeto Arma X. Pouco tempo depois, Wolverine, ainda sob as ordens mentais de Romulus, um dos líderes do projeto Arma X, tentou assassinar Charles Xavier. Sendo um mutante com a mente mais poderosa do mundo, Xavier acabou quebrando o domínio de Romulus sobre Wolverine e bloqueando os efeitos de sua programação, deixando Logan livre desses domínios mentais. A convite de Charles Xavier, Wolverine decidiu ficar com os X-Men, ao lado dos novos recrutas Tempestade, Noturno, Colossus, Pássaro Trovejante e Banshee, já que os membros originais estavam no processo de tentar ter uma vida normal longe dos X-Men. Logan permaneceu com os X-Men por um bom tempo, mas uma rivalidade cresceu entre ele e Ciclope, sendo um dos motivos o fato dele ter se apaixonado pela namorada do Scott, a telepata Jean Grey. Apesar de inicialmente não acreditar na esperança de Xavier para a coexistência dos humanos e dos mutantes, o Wolverine começou a respeitar seus ideais e objetivos, tornando-se um membro leal e confiável dos X-Men, mais especificamente do Professor Xavier, que via no Logan bem mais do que ele mesmo acreditava. Nesse mesmo tempo, Wolverine também desenvolveu grandes amizades com Noturno e Colossus. Quando Magneto desencadeou um pulso eletromagnético em toda a Terra, matando milhares de pessoas inocentes, o Professor Xavier e os X-Men decidiram se infiltrar em sua estação espacial para detê-lo de uma vez por todas. Infelizmente para os X-Men, a luta não saiu como planejado, e quando Magneto estava prestes a matar o velocista Mercúrio, Wolverine interveio atacando Magneto, que acabou caindo de joelhos, mas que rapidamente se levantou, e usando seus poderes, ele arrancou todo o adamantium do esqueleto do Wolverine, causando ferimentos extensos que quase o mataram. Essas lesões sobrecarregaram o fator de cura de Wolverine por um tempo, o tornando incapaz de se regenerar. E mesmo assim, Wolverine viajou por todo o mundo, aceitando a perda de seu adamantium e de seu fator de cura, e enfrentando alguns de seus maiores inimigos ao longo do caminho, como Lady Lethal, Sanguinário, Omega Red e o vilão Cyber. Um pouco mais tarde na história, durante uma aventura ao lado dos X-Men, Logan foi posteriormente sequestrado pelo grande e poderoso vilão Apocalipse, que aliás tem um vídeo aqui no canal contando toda a sua história. E o vídeo ficou bem resumido e bem legal também, depois se você tiver um tempo você assiste lá. Logan foi forçado a lutar contra o Dentes de Sabre pelo manto do Cavaleiro da Morte. Logan lutou bravamente e derrotou seu arqui-inimigo, e como Cavaleiro da Morte, Apocalipse devolveu todos os seus poderes em nível máximo, incluindo suas garras de adamantium e seu fator de cura aprimorado, e Wolverine completou diversas missões para o Apocalipse, em uma delas tendo até mesmo que enfrentar o incrível Hulk. Algum tempo depois, agora já sem os domínios mentais do Apocalipse ou do Romulus, Wolverine recebeu uma carta de uma estranha chamada Sarah Kinney, dizendo que ele tinha uma filha chamada Laura Kinney, mas que mais tarde seria explicado que ela na verdade era uma clone dele, e seu codinome era X-23. Sarah explica na carta que a menina tinha sido criada para cometer vários assassinatos ao redor do mundo, e pouco tempo depois, a própria X-23 rastreou Logan até a mansão dos X-Men, e Logan detectou seu cheiro de longe, e tentou levar ela para um lugar mais tranquilo para que eles pudessem conversar. Logan tentou argumentar com Laura, mas ela o atacou brutalmente, quase o matando. Mas Wolverine é salvo pela SHIELD, que aparece no local, sendo liderada pelo Capitão América. A SHIELD estava procurando Laura há bastante tempo por causa de todos os seus crimes, e apesar da intervenção de Logan, Laura foi finalmente capturada. Mas o Capitão América, com a ajuda do Demolidor,
descobriu que Laura não estava no controle de suas ações, então o capitão decidiu deixar ela ir. Ele aconselhou ela a ir encontrar Logan e os X-Men, mas infelizmente Laura não ouviu o conselho e decidiu desaparecer por um tempo. Sem desistir dela, os X-Men a rastrearam e Logan finalmente a confrontou sozinho. Laura a atacou novamente, mas dessa vez ele a derrotou facilmente. Depois de conversar e explicar toda sua história, Logan a trouxe para o Instituto Xavier, embora Logan tenha feito um acordo com ela, decidindo esconder seu relacionamento pai e filha. Pouco tempo depois, Ciclope decidiu montar uma nova X-Force, composta por Wolverine como líder, Warpath, Wolfsbane e a X-23. Ciclope quis criar essa equipe para cuidar dos negócios sujos que o resto dos X-Men não fariam normalmente, incluindo assassinato ou algumas coisas fora da lei. Ciclope decidiu adicionar X-23 ao time sem consultar o Logan primeiro, o que o irritou, pois ele estava tentando fazer com que Laura fosse mais do que uma máquina de matar. Mas apesar dos protestos de Logan, Laura se juntou ao time. A equipe completou várias missões e recebeu novos membros ao longo do caminho, como o Elixir, a Dominó e o Vanisher, assim como a perda de seu grande amigo Noturno, que deixou o Wolverine bastante abalado. Depois disso, Ciclope achou melhor que Wolverine dissolvesse a sua equipe, mas Logan acreditava que a equipe era necessária, então ele formou uma nova equipe em segredo, com Arcanjo, Psylocke, Fantomex e Deadpool. E um dos poucos momentos em que vemos Logan agindo como um verdadeiro pai, Logan remove Laura da equipe e diz que era hora de ela encontrar sua própria missão na vida e ser mais do que apenas uma arma. Diferentemente da sua vida, ele acredita que Laura ainda tem muito o que mostrar ao mundo e que o fato de ela ter nascido como uma arma não precisa necessariamente que ela seja uma para a vida toda. A esperança de Logan é que sua filha conheça alguém legal, se case e constitui uma família, para tentar ter uma vida um pouco melhor do que foi a sua.